Olá! Vamos pensar num cenário. Um crime complexo acontece, envolvendo várias cidades, várias pessoas. A pergunta que fica é: quem exatamente tem o poder para julgar um caso desses? No sistema de justiça do Brasil, a resposta não é tão simples assim. Ela depende de um conceito: a competência. E é sobre como essa competência é definida no processo penal que a gente vai conversar. Essa é a pergunta base de qualquer processo penal. E ela leva a gente para dois conceitos que são como um GPS da justiça. De um lado, a jurisdição, que é aquele poder geral de julgar, e do outro, a competência, que é tipo o endereço exato para onde cada caso tem que ir. Então vamos começar do começo. Para entender quem julga o que, a gente primeiro precisa separar as coisas. Uma é o poder de julgar, que é super amplo e pertence ao Estado. Outra coisa são os limites desse poder, que existem para garantir que cada caso vá parar na mão do juiz certo. Pensa na jurisdição como o poder soberano do Estado de dizer o direito, de aplicar a lei. É um poder só, que não se divide. Todo juiz, quando toma posse, recebe essa autoridade geral para fazer justiça. Mas é óbvio que um juiz só não pode julgar todos os casos do país, né? E é aí que a competência entra em cena. A competência, por sua vez, é o que vai fatiar esse poderzão todo. Ela é o conjunto de regras que organiza o serviço dizendo, olha, esse tipo de crime vai para esse tribunal aqui, ou crimes que aconteceram nessa cidade são julgados por aquele juiz ali. Na prática, a competência é a medida da jurisdição. É ela que distribui o poder do Estado de um jeito lógico e eficiente. Tá, mas então, como é que o sistema decide qual juiz vai ser o dono de cada processo? Existem vários critérios que funcionam mais ou menos como um funil, sabe? Eles vão direcionando cada caso para o seu lugarzinho certo. O primeiro grande filtro é a natureza do crime em si. Esse critério, que em latim a gente chama de ratione materiae, ou seja, em razão da matéria, define qual ramo da justiça vai cuidar do caso. E faz todo sentido, né? Um crime eleitoral não tem nada a ver com um crime militar, por exemplo. O nosso sistema judicial se divide em alguns ramos especializados. A Justiça Militar, por exemplo, cuida de crimes cometidos por militares em serviço. A Eleitoral foca nos crimes ligados a eleições. A Justiça Federal trata de casos que afetam diretamente os interesses da União. E a Justiça Estadual, bom, ela tem o que a gente chama de competência residual. Ou seja, ela pega tudo que não se encaixa nessas outras categorias. Por isso, ela acaba sendo a mais comum no nosso dia a dia. Ok, depois de definir o ramo da justiça, a gente precisa saber a cidade. E a regra geral, conhecida como ratione loci, competência pelo lugar, diz que o julgamento tem que acontecer onde o crime se consumou. Isso é muito prático e lógico, porque facilita tudo: a coleta de provas, a perícia, ouvir as testemunhas que estavam ali na cena do crime. Mas, e se não der para saber o local exato do crime? Imagina um sequestro que passou por várias cidades. Para esses casos, a lei tem um plano B. A competência passa a ser definida pelo domicílio ou residência do réu. A ideia é simplesmente garantir que o processo tenha um ponto de partida, que não fique perdido. Agora, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. Pensa só, um grupo de pessoas se junta para cometer vários crimes, todos interligados. Julgar cada um desses crimes de forma separada seria uma bagunça e, pior, poderia gerar decisões totalmente contraditórias. Para evitar esse tipo de problema, o direito tem duas ferramentas bem importantes: a conexão e a continência. A conexão e a continência funcionam na prática como se fossem ímãs processuais. Elas permitem que um juiz que a princípio só julgaria o crime A acabe puxando para ele os crimes B e C que estão ligados ao primeiro. A gente chama isso de prorrogação de competência. A autoridade daquele juiz é como se fosse estendida para garantir que tudo seja julgado junto de forma unificada e coerente. E quando dá conflito? Por exemplo, um crime conexo que poderia ser julgado tanto na justiça comum quanto na militar. O que acontece? O artigo 78 do Código de Processo Penal cria uma ordem de preferência. A justiça especial, como a militar, tem prioridade sobre a comum. E um ponto muito importante: a competência do tribunal do júri, que julga os crimes dolosos contra a vida, prevalece sobre qualquer outro juízo comum. Isso mostra a importância que a lei dá a esses casos. Bom, até agora a gente viu que a competência depende do crime ou do lugar onde ele aconteceu. Mas tem uma exceção bem importante, em que o critério não é o que foi feito, mas sim quem fez. Essa regra é o famoso foro por prerrogativa de função, que muita gente chama de foro privilegiado. A ideia aqui não é criar um benefício pessoal, mas sim proteger a própria função pública.
O sistema entende que, para garantir um julgamento totalmente imparcial, livre de pressões políticas ou locais, certas autoridades, como um presidente ou um ministro, devem ser julgadas por tribunais superiores. É uma garantia para o cargo e não para a pessoa. A própria Constituição Federal já define quem vai ser julgado e onde. Ela diz, por exemplo, que a nossa corte mais alta, o Supremo Tribunal Federal, é quem tem a competência originária para processar e julgar o presidente da República, deputados, senadores e até os seus próprios ministros por crimes comuns. Além da conexão, que já une os processos desde o comecinho, existem outras situações em que a competência, mesmo depois de já ter sido definida, pode mudar no meio do caminho. Essas modificações incluem, por exemplo, a prorrogação, que é quando a defesa não questiona na hora certa uma competência de território, e aí o juiz se torna competente para o caso. Tem também a delegação, quando o juiz pede para outro, de outra comarca, fazer algum ato específico. E existe o desaforamento, que é uma medida bem drástica que tira o julgamento do tribunal do júri de uma cidade e leva para outra, para garantir que os jurados sejam imparciais. Certo. Mas e se todas essas regras forem quebradas? O que acontece se um juiz que não é competente acaba julgando um caso? As consequências são bem sérias, mas elas dependem do tipo de regra que foi violada. E esse quadro aqui resume bem a diferença. A competência absoluta, que leva em conta a matéria e a prerrogativa de função, é uma questão de interesse público. Se ela for desrespeitada, não tem jeito. Todos os atos do processo são nulos, do zero. Já a competência relativa, que geralmente é a territorial, protege mais o interesse das partes. Se a defesa não reclamar no momento certo, o erro é como se fosse consertado e aquele juiz que antes não era competente passa a ser. No final das contas, todo esse sistema complexo de regras não é só burocracia, viu? É a tentativa constante do direito de equilibrar dois pratos de uma balança. De um lado, a gente tem a necessidade de uma justiça organizada, eficiente, e do outro, o direito que todo cidadão tem de ser julgado pelo seu juiz natural. É uma forma de garantir que o poder do Estado seja usado de um jeito justo e principalmente previsível.